Meus cumprimentos, boa noite. Estamos de novo na série de personalidades espíritas. São entre 50 a 60 homens e mulheres do Brasil, da Europa, de outros países, mas todos com absoluta certeza, grandes trabalhadores em benefício da doutrina espírita, uma segurança de evangelho muito grande, um exemplo de bom trabalho, um indicativo de que todas as pessoas, cada um dentro da sua capacidade, das suas possibilidades, então o que podem fazer? Todas as criaturas humanas, por mais simples que sejam, elas têm uma biografia, vieram com uma missão, e dentro daquele âmbito da sua vivência, da sua família, da sua escolaridade e com quem trabalha, da sua equipe, então todos podem prestar um serviço bem importante à humanidade. Uns trabalham até em várias línguas ou com um conhecimento muito grande, uns criam a história, fazem história e são ao mesmo tempo historiadores, que é o caso agora desse irmão que é inglês, Arthur Conan Doyle, que é o criador do grande detetive Sherlock Holmes, importante já do seu tempo. Ele foi registrado como Arthur Ignatius Conan Doyle. Arthur Inácio Conan Doyle. Mais tarde, nós vamos chegar no momento certo, ele foi declarado Cavaleiro do Reino da Inglaterra. Sir Arthur Conan Doyle, o grande escritor britânico. Nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 22 de maio de 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi realizado em Paris em 18 de abril de 1857. Quase que certinhos 2 anos. O Arthur, ou Conan Doyle, filho de um inglês de ascendência irlandesa. Inglês com ascendência irlandesa. E foi batizado na Catedral de Santa Maria, em Edimburgo, com o nome cristão de Arthur Inácio Conan. No batismo não aparece o sobrenome Doyle. Seu curso preparatório foi realizado no Colégio Jesuíta de Roder Place, em Lancashire, aos 9 anos. Influenciado nesse tempo, ainda de muito jovem, por um Brian Charles Waller, um agnóstico, de tal forma a influência que o jovem Arthur se tornou realmente um agnóstico, ou seja, fora das considerações sobre a existência de Deus. Literariamente, ele foi marcado por Walter Scott e por Edgar Allan Poe e por Macaulay. Então teve realmente uma importância muito grande, porque todos eles bastante importantes na literatura europeia. O Walter Scott, o Edgar Allan Poe e o Macaulay. Em 1875, matriculou-se no colégio Sandhurst, quando concluiu lá o seu curso colegial. E aí já era realmente um perfeito agnóstico. E tornou essa condição, eu agora dou o nome completo, foi Thomas Macaulay, que é o escritor que deu a ele essa condição. Estudante mais tarde de medicina, de 1876 a 1881, ele estudou na Universidade de Edimburgo, passando também um tempo na cidade de Aston e Sheffield. Enquanto estudava, começou a escrever pequenas histórias. Sua primeira obra foi publicada antes dos 20 anos, aparecendo no Chambers Edinburgh Journal. Então já estava publicando. Ainda estudante, sua primeira experiência naval como médico, foi numa baleeira,
ficou 7 meses no Oceano Ártico, quer dizer, no gelo total. Trabalhou 3 semanas em troca de casa e comida como médico e aprendiz nos subúrbios de Sheffield. Então, depois da viagem de navio para o Ártico, ele trabalhou quase um mês só em troca de casa e comida, já como médico aprendiz nos subúrbios de Sheffield. Em 1885, ele completou o doutorado sobre tabes dorsalis, ou tabes dorsalis em latim. 1890. Começou a especializar sobre olhos em Viena, aí já na Áustria, e em 1891, um ano depois, ele já era médico oftalmologista. Eu vou dar o nome completo agora, porque é até interessante. Até eu ainda fui do tempo em que esse nome de oftalmo, como é chamado de hoje, chamava oftalmo otorrinolaringologista. Oftalmo otorrinolaringologista. Era um nome enorme. Conforme diz a sua autobiografia, nenhum paciente sequer passou pela porta de seu consultório, ele como otorrino, o que lhe deu tempo para escrever. É muito interessante que só o humor inglês para poder agradecer um profissional que não tem cliente. E pelo fato de não ter tido cliente, é que ele acha que foi realmente muito bom para que ele pudesse produzir os seus textos. Casamento. Casou-se em 1885 com Louise Hocken, que sofria de tuberculose, e acabou morrendo em 4 de julho de 1906. Quer dizer, mulher de médico, porque imagina, doente já em 85, morreu em 1906, então ficou o quê? 15 mais 6, 21 anos doente de tuberculose. Houve na vida de Conan Doyle um segundo casamento. Ele ficou viúvo em 1906 e novamente em 1907, quer dizer, um ano depois, casou-se com Jean Elizabeth Leck, com quem era apaixonado, mas tinha uma relação somente platônica por questão de lealdade à sua esposa. Quer dizer, essa paixão por Jean Elizabeth Leck já era antiga, mas não passou do amor platônico. Conan Doyle tinha perfeito respeito à sua esposa e jamais, naturalmente, manifestou a respeito desse grande amor que ele tinha. Não vamos dizer nem às escondidas, porque era platônico. Um amor sincero. Quantos filhos? Nos 2 casamentos. 5 filhos com a primeira esposa e 3 com a segunda. Então, ao todo, 5. Conan Doyle já era mundialmente famoso. Mundialmente. Já tinha 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes, numa grande inovação da literatura criminal. Eu pergunto qual o jovem que gosta de ler, que não leu sobre o detetive de Conan Doyle. Então, agora, ele já tem 2 profissões. É escritor e médico. Após a sua formação na universidade, serviu como médico de bordo no navio Mayumba, já não é um barco, mas é um navio, em viagem à costa oeste da África. Então é bem interessante. A primeira viagem no extremo frio, essa segunda, extremo calor. Já era renomado escritor de ficção científica, com novelas, peças, romances e poesias. É aí que eu disse logo no início, Sir Arthur, então ele se torna cavaleiro, se torna Sir, senhor. Foi em 1902. Arthur Conan Doyle foi nomeado cavaleiro pela sua importância na guerra dos Boeres. Por que ele se tornou cavaleiro? Ele trabalhou na linha de frente na batalha como cirurgião e foi muito elogiado pelos compatriotas pela sua coragem e determinação, principalmente na prestação de socorro. Então, após essa guerra dos Boeres, na virada do século XX,
Conan Doyle escreveu um panfleto, A Guerra na África do Sul, Causa e Conduta, onde ele justificou o papel do Reino Unido nessa guerra. O texto foi traduzido para muitos idiomas. Então, ela acreditava que foi por causa até de chama até de panfleto, porque foi um livro pequeno. Foi por causa desse texto que ele foi nomeado Cavaleiro da Inglaterra em 1902, e aí, mais ainda, indicado como deputado-tenente de Surrey. Quer dizer, ainda além da comenda, ainda da situação de Sir, de cavaleiro, ele é, então, nomeado deputado. Chega agora a hora do espiritualismo. Não estou dizendo espiritismo. Espiritualismo, que é o termo geral. É aquilo que baseia na mediunidade, nos fenômenos, na realidade do espírito, na reencarnação, mas não é ligado ainda a Kardec. Foi junto de um amigo que ele chamava de Ball, arquiteto em Portsmouth, em que ele assistia às reuniões mediúnicas. Muito importante essas reuniões, porque foi aí é que ele pôde rever conceitos de agnosticismo que ele tinha desde a mocidade, que disse naquela situação, ainda de estudante colegial. Então, nas reuniões mediúnicas, conhecendo a realidade do espírito, mantendo o intercâmbio, recebendo ideias, recebendo respostas, então ele muda seus conceitos. Também não foi pouco, depois disso aconteceu coisa que ninguém deseja para amigo nenhum, ou para ninguém. 1906, após as mortes de sua esposa Louise, do seu filho Kingsley, do seu irmão Innes, de 2 cunhados, de 2 netos. Observa bem, morreu a esposa, um irmão, 2 cunhados, 2 netos. Aí Arthur Conan Doyle mergulha em profundo estado de depressão. Morreu gente demais perto dele. As mesas girantes da época, que eram eventos que o Doyle pôde frequentar e ter um pouco de consolo, um pouco de sossego. Com o tempo, ele passou a desenvolver crenças espiritualistas, já com grande convicção, escrevendo agora uma série de livros sobre o assunto. Ele era bom porque tudo que ele acreditava escrevia. Então, aos 28 anos, ele acabou interessado por experiência de transmissão de pensamento, telepatia, e algum tempo depois ele chegou a afirmar que conseguiria transmitir seus pensamentos sem uso de palavras, ou seja, através de ícones, de figuras. Após convencer-se da eficiência da transmissão de pensamento entre vivos, ele então passou a se interessar por transmissões vindas do além. Aí agora já é a mediunidade. Então não é só a telepatia, também a mediunidade. Por algum tempo, ele foi amigo de um grande mágico americano, Houdini, que se tornaria grande oponente do movimento espiritualista da época de 1920. Então, às vezes, chegando a esses fenômenos que pudesse chamar de telepatia, de telecinestesia, então era usado contra o espiritualismo. É querendo dizer que a pessoa humana não precisava de espírito, ou que nem que se houvesse espírito, que muita coisa se fazia independentemente do mundo espiritual, ou nem acreditado nele. Conan Doyle era convencido, ou estava, que o Dini era dotado de mediunidade ativa, um ponto de vista expressado no limite desconhecido. Eu sempre achei que o Dini fosse um médium. Claro, empregava tudo para ganhar dinheiro, para poder fazer mágica, para ir diretamente ao público. Mas, no fundo, não tinha jeito dele não ter o dom. Em 1926, em The History of Spiritualism, a história do espiritualismo, Conan Doyle aborda a história do movimento espiritualista anglo-saxônico e do espiritismo codificado por Kardec. Então, ao mesmo tempo, o espiritualismo anglo-saxônico
de fora da questão religiosa, digamos assim, e o espiritismo já dentro da codificação kardeciana. Aí ele se torna presidente honorário da International Spiritualist Federation, 1925-1930, e presidente da Aliança Espírita de Londres, além de presidente do Colégio Britânico de Ciência Espírita. Colégio Britânico de Ciência Espírita. Falemos agora do desportista. Ele é um homem de esportes. Durante sua estada em South Sea, jogou futebol amador no time de Portsmouth Association, como goleiro. É bem interessante na biografia, porque ele usava um pseudônimo. Ele não entrou jogando futebol como goleiro com o seu nome de ator. Tinha um pseudônimo. Conan Doyle também era um grande jogador de cricket. E entre 1899 e 1907, quer dizer, 8 anos, ele jogou 10 partidas de primeira classe para o seu clube. Jogava boliche ocasionalmente em uma liga de primeira classe. Além disso, era um grande golfista e chegou a ser eleito capitão do clube de golfe de Crowborough, Bacon, em 1910. Então não era só um simples esportista, um simples jogador, era um campeão. Chega agora a hora direta de Conan Doyle na doutrina espírita, no espiritismo. Final do século XIX, os fenômenos mediúnicos eclodiam em reuniões por toda a Europa. E está aí a chegada, a marca, a certidão de nascimento do Espiritismo, o Livro dos Espíritos do mestre Allan Kardec, publicado em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris. Um lançamento que realmente surpreende o mundo. Surpreende o mundo. Então, aí ele se torna espírita. Em 1914, ele perde um filho mais novo e a sua fé da vida pós-morte torna-lhe algo essencial. E agora já é uma necessidade, já não é mais por simpatia, não é mais por questão intelectual. Ele tem que mergulhar por sofrimento com a morte do filho. Então, participando de uma sessão espírita, um ano depois, ele foi surpreendido com uma comunicação desse seu filho, que já estava no mundo espiritual. A partir de 1917, ele começa a fazer conferências espíritas. Então já é o divulgador, não é mais só o profitente. Passou por períodos difíceis, mas sua postura diante dos ataques sofridos só o fez colocar-se em destaque como homem íntegro e de muito bom caráter. O fato de um grande escritor, de um médico, de um cientista, realmente aquela personalidade que se destacava em primeiro plano na Inglaterra, de uma hora para outra, não é bem assim, porque as coisas que foram levando a isso, ele se torna espírita, passa a ser conferencista religioso, então os ataques chegam de todo lado. Foi aí que ele viveu e escreveu as obras de South Sea, num bairro elegante de Portsmouth. Encontrou consolação apoiando-se no espiritualismo no espiritismo, e esse envolvimento o levou a escrever então muito, muito e muito. No auge da fama, em 1918 é a época da famosa pandemia, a gripe espanhola, em que matava milhões, em 1918, que ele publica a nova revelação, manifestando sua convicção espírita e as manifestações paranormais, a mediunidade. Disse ele uma vez que acreditar na vida pós-morte e na comunicação com pessoas desencarnadas, ou seja, com espíritos, era para ele absolutamente natural e confortador. Admirava a doutrina espírita por sua moral, por não ser sectária. A doutrina espírita toda a vida foi libertária,
ela não tem dogmas, ela apresenta a ciência, a filosofia e a religião, porque cada um chega às suas conclusões. Então, por essa liberdade de não ser sectária, não condenar aos homens ao castigo eterno, não ser intolerante e ser despojada de preconceitos, daí, então, já é um caso de amor de Conan Doyle com a doutrina espírita. Trabalhou muito a favor do espiritismo e após 20 anos de convívio, não foi de uma hora para outra com a doutrina, ele então se declara completamente convicto da vida pós-morte, quer dizer, da vida do mundo espiritual. Há na suspeita de casos de materialização, quer dizer, nesses movimentos do alemão, do italiano, há os destaques nos livros que ele publica nessas línguas dos fenômenos físicos e da materialização espiritual, principalmente através da grande média Usapa Paladino e de Margaret Crendon. Então, é uma discussão eterna da ciência nessa ocasião, não acabava nunca, era dia e noite, principalmente com os fenômenos de materialização de Eusapia Paladino. Então, a convicção de Conan Doyle foi além. Ele foi chamado a receber o título de Peer do Reino Britânico, mas com a imposição de deixar a doutrina espírita, de renegar a sua crença. Ele não aceitou. Confrontou esse sectarismo, permaneceu fiel à fé que abraçava e que acompanhou essa fé até os seus últimos dias. Mesmo sabendo que essa atitude poderia trazer prejuízo à sua carreira de escritor, na época era essa a dificuldade, ele permaneceu firme na sua convicção. Os livros espíritas dele, A Nova Revelação, Mensagem Vital, a História do Espiritismo, o caso das fotografias de espíritos. Quer dizer, realmente dentro da materialização. Da literatura, a sua primeira obra foi Um Estudo em Vermelho, publicado em Beaton's Christmas, em 1887. E foi a primeira vez que apareceu o detetive Sherlock Holmes. Então, livros, livros e mais livros na vida de Conan Doyle. Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, Um Escândalo na Boêmia, O Mistério do Vale de Boscombe, As Aventuras de Sherlock Holmes, Ritual Musgrave, Problema Final, Arquivo Secreto de Sherlock Holmes, O Cão de Baskerville, A Volta de Sherlock, O Mundo Perdido, Detetive Moribundo, O Vale do Terror, A Vampira de Sussex. Viveu e escreveu suas obras durante muito e muito tempo. E ele sempre dizia que toda essa aventura do Sherlock Holmes, se baseava em seu professor de universidade, Joseph Bates, que deu a ele o que chamava de meu Sherlock Holmes. Viagens. Doyle viajou dando palestras sobre a sua fé e atraindo o grande público com seu nome famoso. Mostrava slides, é interessante porque no século passado, ele mostrava slides com a imagem de espíritos fotografados por ele. Devia ser tudo em preto e branco ainda. Então há na vida de cada um de nós uma linha de chegada. Mesmo com o diagnóstico de angina, Doyle embarcou numa viagem espiritual pelos Países Baixos, ou seja, para fazer palestras espíritas. Voltou para casas com dores no peito e já ficou acamado. Levantou-se pela última vez em 7 de julho de 1930. Entrou em colapso em seu jardim, apertando uma mão contra o coração enquanto segurava uma flor com a outra. 7 de setembro de 1930. 7 de setembro de 30. Conan Doyle foi encontrado apertando seu peito nos corredores da sua própria casa, já dentro da casa, em Crowborough, East Sussex. Morreu de um ataque cardíaco aos 71 anos. Interessantíssimo. Suas últimas palavras são realmente bonitas. Suas últimas palavras foram ditas à sua esposa. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. É uma forma linda de morrer. Conan Doyle é um ser espiritual.
um de seus biógrafos, escreveu: pela causa da religião espírita, Conan Doyle deu seu coração, sua fortuna e, por último, a sua vida. Quer dizer, foi de uma viagem para fazer palestra espírita que ele já voltou com problemas que o levaram à morte. O espiritismo foi para mim do mesmo modo que para muitos outros, como que uma elevação do meu horizonte mental e a entrada no céu. Quase terminando. Tá? O epitáfio do túmulo de Arthur Conan Doyle, que está no cemitério de Minstead. Verdadeiro aço, lâmina afiada, Arthur Conan Doyle, cavaleiro, patriota, médico e homem de letras. Então, Sir Arthur Conan Doyle. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Nossos agradecimentos, Arthur Conan Doyle, por ter tido uma vida tão bem vivida, senhor cavaleiro da coroa inglesa.